eu falei, comportamento. Igual, por exemplo, eu excluí o Instagram do celular, não a conta. Aí agora, o o aplicativo, né? aplicativo, por um tempo, até eu dar uma normalizada. Aí o que eu tô fazendo? Vou no YouTube e fico vendo os stories, tipo, do YouTube. Meu Deus. Só pelo hábito de passar. Sim. De passar. Eu vi há um tempo atrás uma pesquisa que saiu, uma pesquisa de origem científica, que falavam que nós humanos estamos com um tempo de... Eu não vou lembrar agora a palavra exatamente, mas nós estamos com a mesma atenção, o mesmo tempo, tipo assim, de prender a nossa atenção que um peixinho dourado. Ou seja, uma pessoa, um vídeo lá quer prender a sua atenção. Uma pessoa que trabalha com vídeos quer que você assista o vídeo dela. Ela tem que prender a sua atenção por máximo de tempo possível. Eu acho que tem, em média, 1 segundo para poder prender sua atenção. Se nos primeiros segundos de vídeo a pessoa não prender a sua atenção, você passa. E isso é ao mesmo tempo que um peixinho dourado. Então, para a gente poder ter noção do nível que a gente chegou. E isso acaba sendo muito prejudicial. Tiro por mim, em uma sala de aula, você que é professor. Nós, alunos, temos que prestar atenção em você para a gente poder entender o conteúdo. Com as redes sociais, vídeos curtos, a nossa atenção está cada vez mais difícil de ser conquistada. É muito ruim você estar lá e você perde a atenção e aí você se distrai com coisas simples, com coisas fáceis. Isso nos prejudica muito na nossa vida pessoal. Não, e é interessante isso que você está falando pelo seguinte, que a gente está falando de leitura também. Ninguém nasce sabendo ler e nem gosta de ler. É um hábito que se desenvolve, igual correr. Correr, praticar um esporte, fazer academia. Quando você está no ritmo, você lê 25, 50, até 100 páginas por dia, que 50 páginas por dia de um livro denso, com as letrinhas pequenas, já é uma quantidade super razoável para você avançar e ter conhecimento. E essa falta de atenção desincentiva justamente a leitura. Porque a concentração, o hábito de leitura é trabalhado. É um exercício que você tem que estar sempre exercitando para poder concentrar. É igual nos estudos para concurso. Você não começa estudando 5, 6 horas líquidas por dia. Você começa com meia hora, com 1h30, 2 horas. Aí você ganha um ritmo de 2 horas. Aí você avança para 3, 4. Quando você chega no ápice, você está entre 5 e 6 horas líquidas por dia, que é o que uma pessoa normal consegue estudar. E depois você vai cair naturalmente num ciclo, porque você não vai conseguir manter aquilo ali para sempre. Porque ninguém consegue se manter em alto nível para sempre. Mas você tem sempre estar trabalhando aí. E com essa disfuncionalidade da concentração do ser humano, atrapalha muito a gente nos estudos. Sim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler. Mas eu leio mais por lazer, tipo livros assim, que eu não tenho muito costume. Ficção. Quando eu fico muito tempo sem ler, para eu conseguir me concentrar, é muito difícil. Você demora, você começa a ler ali uma coisa, você começa a viajar. Tipo, igual você falou, é um hábito que vem sendo construído para eu poder conseguir imersar ali no livro e conseguir ler várias páginas. É complicado. E cria um ambiente, igual tem gente que gosta de ler assim que acorda ou quando vai dormir. Quando eu estou num ritmo bom de leitura, eu gosto de acordar, não tomo nem água. Eu já deixo o livrinho do lado, já abro, já começo a ler acordo um pouquinho mais cedo, naquela preguiça ali, vou despertando, vou acordando, depois deixo. E aí tudo, o ambiente, hábito, você vai criando para incentivar. Porque é um exercício, não é uma coisa passiva, né? Depende da sua atenção, da sua concentração. Isso que você falou é muito bacana, continue assim. Porque o meu objetivo, a minha meta, eu tenho algumas metas de leitura, e são leituras que não tem nada a ver com o meu trabalho, de literatura, de lazer. Isso é muito importante para estimular a subjetividade nossa personalidade, abrir nossa cabeça. Esse tipo de leitura pode ser da mais aleatória possível. Pode ser um best-seller, pode ser um clássico, pode ser uma besteirinha, não importa. O importante é você dar uma diversificada e sempre ler. Porque se atrofiar a mente, o cérebro, né? Exatamente. A gente, no começo do ano, a gente estava vivendo um período em que estavam tendo várias fake news sobre massacre nas escolas, que ia ter massacre dietal e tal. O que vocês acham sobre isso? Então, foi bastante complicado essa situação, foi uma situação bem delicada e a Polícia Civil foi bastante demandada nessa situação
E a fake news foi um dos grandes problemas. O professor que passou por isso aqui, ele vai saber nos relatar com maior exatidão, com maior clareza. Essa questão da violência, primeiro, isso é um efeito cascata. Por isso que não se divulga suicídio. Você não vê nenhuma notícia de jornal noticiando que alguém suicidou, a não ser que seja alguém muito famoso. Por quê? Isso incentiva outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Então, por isso que não se divulga, por conta desse efeito cascata. E acaba que, inevitavelmente, como o Brasil não tem essa cultura, por ter tido alguns atentados em escolas, isso foi crescendo, foi tendo um efeito cascata e começou a falar que dia tal, na escola tal, ia ter, e aí começou a copiar isso e foi indo. E o que as fake news atrapalharam diretamente nesse fenômeno que aconteceu aqui no Brasil? Com a evasão escolar. Porque alguém ou escutava ouvir falar que tinha tido grupo, não esperava checar a informação, não esperava nada, aí já repassava no grupo da escola, no grupo das mães, no grupo de não sei aonde, quando pensava que não tinha ninguém na escola. Foi, sim, o dia do que anunciaram que ia ser um massacre. A escola ficou vazia. Quase ninguém veio. Todo mundo ficou com medo. Nosso diretor até tinha feito um recreativo, né? No dia, para incentivar o pessoal a vir. Foi muito legal, né? O dia recreativo, mas pouca gente veio. Muitas pessoas ficaram com medo, né? Sim, e realmente não vieram. Sim, a gente fez um trabalho, eu tive aqui, dei uma passadinha aqui no dia para ver se estava tudo ok. A gente teve alguns casos na nossa região, em Almenara, em Jequitinhonha, em Jordânia, de pessoas aderindo a essa situação e passando fake news também, e muitas vezes dos próprios alunos que não eram indivíduos que estavam motivados, que realmente não iam praticar nenhum mal, mas estava simplesmente disseminando a informação pelo terror, achando que era uma brincadeirinha, ou achando que era uma coisinha assim, que não tomava as devidas proporções. E é importante a gente falar dessa situação, porque todos esses indivíduos que fizeram esse tipo de manifestação aqui na região do Baixo Jequitinhonha, que eu posso dizer que está responsável pela a terceira Delegacia Regional de Polícia Civil de Almenara, que abrange a comarca de Almenara, de Jequitinhonha e de Jacinto, todos os indivíduos que se pronunciaram nesse sentido foram identificados. Então, é importante a gente tocar nesse assunto. Interessante falar da questão da responsabilidade das pessoas criminalmente, né? As pessoas que postam em redes sociais e tal. As pessoas parecem que a internet virou terra sem lei. Não, com certeza. Assim, a internet não é uma terra sem lei. Alguns indivíduos acham, principalmente porque está tendo tudo muito novo, né? Um exemplo, a criminalidade, ela busca aquilo que dá mais retorno financeiro e menos prejuízo. Na década de 2000, nos anos 90, era muito comum se falar em sequestro. Hoje em dia, você quase não vê se falar em sequestro. Por quê? O criminoso é sempre preso ou entra no confronto com a polícia e é alvejado e nunca tem um retorno financeiro. Então, você não vê essa prática. Para pensar, é verdade. Hoje em dia, a prática maior dos crimes são os crimes cibernéticos. Por quê? Que dá o maior retorno financeiro e, muitas das vezes, o indivíduo fica anônimo, fica ali por trás. Ele não é preso imediatamente. Quando ele é identificado, que ele é preso, vai ser posteriormente. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou aqui como entrevistado, mas agora eu quero fazer uma pergunta também para o Dr. Diogo. Pode ficar à vontade para perguntar até. Assim, por que assim, eu, como cidadão comum, uma pessoa leiga nessa área, nessa parte criminal aí, porque parece que é tão difícil descobrir determinados crimes cibernéticos? Por exemplo, a gente vive no interior, aqui eu vou até falar olhando para a câmera, cara, eu acho isso tão... Assim, eu vou falar com relação à questão das famosas cartinhas. Eu acho isso tão... Fugindo até a palavra para falar, tão... baixa, tão pequena, uma coisa assim tão... E tipo, que expõe a vida de pessoas, que pode acabar com relacionamentos, e que virou uma prática muito comum na nossa cidade, e nós como população, já fui vítima, já saiu meu nome desse negócio, a gente como população, a gente fica assim, caramba, por que não descobre? E tem hora que eu fico até imaginando, falando, meu Deus, se eu descobrir a pessoa que faz isso, acho que ela tem que mudar da cidade ou do país, porque... Assim, muitas vidas, casais que acabam
né, sendo exposta. Fulano traiu fulano. Gente, é uma exposição assim totalmente desnecessária. Desnecessária, mas que causa estragos na vida de muitas pessoas, que causa constrangimento e tal. Então, por que é tão difícil descobrir os autores, quem faz essa questão? Então, na verdade, não é difícil descobrir quem são as pessoas que propalam esse tipo de informação. Mas, antes de chegar nesse ponto, eu queria chamar a atenção do seguinte fator. É uma questão cultural, e eu não estou querendo falar mal de ninguém ou de nem determinada cidade, mas todo mundo sabe que, todo mundo comenta assim, cidade pequena é difícil, o pessoal tem a língua muito grande, a fofoca é muito grande. E Jacinto, especialmente, tem muitas questões envolvidas nisso por conta das cartinhas, que já é uma cultura que antigamente era feita fisicamente, hoje em dia está sendo disseminada nos grupos. Isso é de uma pobreza espiritual e de uma futilidade, uma infantilidade ridícula. Talvez isso se deva pela falta de lazer e a falta de perspectiva que tem dentro da cidade para, por exemplo, de lazer, de leitura, de festas, de eventos culturais que tem essa escassez que levam as pessoas a ficar conversando fiado com a vida dos outros. São literalmente as pessoas que não têm o que fazer. E a gente tem que se policiar porque às vezes a gente não fala, mas a gente repassa, a gente quer ouvir, a gente compartilha. Então, é muito leviano fazer isso, querer fazer... E é um hábito que tem que parar. Então, o primeiro passo é quando você receber essas cartinhas que teve uma recente agora, é você não repassar. Porque todas as pessoas... E o que acontece? A gente tem um efetivo tão pequeno, a gente tem crimes tão sérios que são endêmicos na nossa região. Por exemplo, o artigo 217A do Código Penal, que é o estupro de vulnerável, que infelizmente aqui na nossa região, na comarca, eu tenho lutado bastante contra esse tipo de prática, porque, assim, dói o coração de falar a quantidade de estupros de vulnerável que tem aqui na nossa região. Além, sem falar dos homicídios, sem falar dos crimes contra a administração pública também, que está sendo o meu foco também, porque são os crimes de colarinho branco que, aparentemente, não são pessoas que são vagabundos, como falam assim, né? Que não é aquele cara que pega na faca, que dá um tiro, que dá um soco na cara do outro, que violenta, que aperta o pescoço da mulher. Mas numa caneta, num ato, ele fere milhares de pessoas de uma forma cruel e que não tem como, enfim. Meu foco está sendo esse. E aí você imagina eu ter que parar o meu tempo, reverter minhas energias, a estrutura que tem a meu dispor para investigar uma fofoca. Mas é fácil descobrir. Inclusive, essa última cartinha, todas as pessoas que repassaram essas cartinhas vão receber uma intimação em casa. Que bom. E vão responder por esse tipo de ato. Essas pessoas que estão fazendo esse tipo de disseminando essa cartinha, elas respondem pelos crimes de injúria, calúnia e difamação, que são os crimes contra a honra, a depender do conteúdo. Fiquei feliz em saber porque... E, mais que isso, é importante que as pessoas vão até a delegacia, registrem boletim de ocorrência. Inclusive, dessa última já foi algumas pessoas. Se mais pessoas forem, melhor, porque vão ter grupos. A gente vê quem mandou nesses grupos, a gente vê quem repassou. Então, quanto mais pessoas vocês falam que estão repassando, é importante você sempre contar com a Polícia Civil nesse sentido. E lembrando que não só criminalmente, mas essas pessoas podem ser responsabilizadas também financeiramente, porque a gente tem essa área criminal, que é o mais conhecido, que é a pena privativa de liberdade, que é a cadeia, né? Que geralmente não chega nesse nível nos crimes contra a honra, porque é uma pena muito baixa, mas essas pessoas são responsabilizadas de uma forma, assim, vamos dizer, mais danosa financeiramente na área civil. Porque, igual você falou, são mensagens muito maliciosas e de um mau gosto, assim, terrível. E isso acaba... Com um linguajar tão baixo. São destrutivas, tão baixo. Então, isso aí atrapalha o relacionamento, isso aí atrapalha a personalidade de uma pessoa, isso atrapalha o comércio de uma pessoa, isso atrapalha a vida pública, a vida política de uma pessoa, a profissão. E ninguém tem nada a ver, assim.
sabe? Com a vida dos outros. Então, o principal ponto que a gente tem que debater aqui, além da responsabilização penal, além da responsabilização civil financeira, é a gente rechaçar esse tipo de situação. Ah, tem cartinha nova aí. Nossa, que pena. Não quero ver. Mandou para você, nem abre. Muito menos repassa ou manda no grupo da família. Ou, você viu o que falaram na cartinha de fulano? Não, quero saber não. Não interessa. Peraí, eu perdi. Tá. Eu fiquei muito feliz em saber dessa questão, porque eu já fui vítima e já tem alguns amigos, a gente conversa e a gente fica assim, caramba, será que isso nunca vai parar? Então a sensação que a gente tem parece que as pessoas que criam, que elaboram essas famosas cartinhas, que elas nunca vão ser punidas e que, então acho que aí, na cabeça delas elas nunca vão ser punidas, então de impunidade. então elas continuam fazendo. Eu já pensei em até registrar a boletim de ocorrência, mas na minha cabeça eu também, que eu cheguei a procurar a Polícia Civil, pensei, não vai dar em nada. E também, tipo assim, às vezes a pessoa, igual eu já vi questões da mulher, ou quando a pessoa, você falou do estupro, às vezes a pessoa também se sente até constrangida, vamos colocar lá, fulano chifrou, a mulher chifrou o homem chifrou a mulher. Então a pessoa fica até com vergonha porque a gente mora numa cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, e de fazer a denúncia, mas a gente tem que perder essa vergonha e denunciar mesmo. E são sempre das coisas mais infantis possível. Vai falar da orientação sexual, vai falar que alguém traiu alguém que não sei quem, sempre é isso. Que fulano tem dinheiro, que fulano está com o outro por interesse, e por aí vai. Mas o importante é o seguinte, não importa quem fez, quem compartilha comete o mesmo crime da pessoa que fez. E a gente teve recente aí um caso de repercussão aqui no município, que foi justamente a divulgação de cenas de conteúdo sexual envolvendo uma menor, enfim. E quem divulga esses vídeos não foi você que fez, você não tem nada a ver com isso. Alguém mandou para você e aí você pegou e mandou para outra pessoa. A partir do momento que você enviou para outra pessoa, você acaba de cometer um crime. E aí você pode ser responsabilizado por isso. Por exemplo, igual quando um ladrão rouba um celular e você compra o celular roubado, é a mesma coisa de você ter roubado o celular. Sim. Não é a mesma coisa. É outro crime. Quem roubou e vendeu, roubou. E aí você que comprou, você praticou o crime de roubo. Está no artigo 157 do Código Penal e o artigo de receptação está no artigo 180. O problema é que, nesse caso, às vezes você compra sem saber. Agora, você divulgou querendo. Você tem que clicar lá na fotinha, botar no compartilhamento e mandar. Você vai então não tem como você mandar sem querer. Você mandou porque você quis, para onde você quis. Então é importante a gente bater nisso a todo instante. Quem compartilha comete o mesmo crime de quem fez e é uma atitude tão desvalorada quanto quem fez. Então a gente tem que ter essa noção e parar com isso, porque é engraçado, é legal até ser o nome da gente, da nossa filha, da nossa irmã, da nossa mãe. Até então é muito legal. Eu vejo muita gente que nunca saiu, quando sai eu vejo as pessoas lendo e as pessoas dão risadas. Assim, eu falo dessa situação, já saiu meu nome, já saiu o nome da minha família, e às vezes, não vou mentir, às vezes, tipo assim, tem umas coisas que são tão esdrúxulas, são tão bestas, que às vezes eu rio também. Só que o que acontece? Eu tenho uma pessoa em particular que sempre manda para mim. Só que aí eu acabo vendo. Só que eu não repasso. Já teve amigos, você tem? Aí eu falei assim, tem. Eu falei assim, então passa não. Talvez eu fiz até errado, o ideal é ser apagar, né? Mas eu já fiz assim, eu te mostro, mas eu não mando para você. Porque se eu mandar, você vai repassar. Ou seja, pelo menos eu estou fazendo a minha parte de não estar... Nem tinha pensado nessa questão criminal, porque acho que a gente fala tão pouco disso, eu nem estava pensando por esse lado. É mais por uma questão de conduta mesmo. Eu falei assim, cara, eu não quero contribuir para que essa coisa fique se propagando. Não é só porque não tem meu nome, porque vai ser engraçado quando é o nome dos outros, quando eu não estou sendo vítima. É muito engraçado. Fulano é uma baleia. Fulano que eu estou chifre de fulano. Aí você vê e usa aqueles termos mais... gostam de usar os termos mais chulos com relação à questão dos órgãos genitais. E assim, muito engraçado. Beleza, mas é engraçado quando não está envolvendo seu nome. Mas já parou... Aí falta a questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E é triste porque eu vejo esse tipo de situação, você vê como é que a pessoa fica sem graça quando fala da mãe dela,
Nossa, é muito constrangedor, do pai sim, dela, sim. do tio, do irmão. E eu sei que a curiosidade aguça, que você quer ver, você quer, mas igual eu falei, Tem um assim, constrangimento, a né? gente tem que exercitar nesse sentido para se chegar nem baixar o arquivo. Que hoje em dia eu acho que todo mundo tem aquela opção, né, de não baixar o arquivo direto, senão lota o celular de tudo quanto é, principalmente no grupo. Acho que quando é foto, documento, áudio, alguma coisa, você pode não, mas acho que no caso a cartinha já manda Um texto. como texto. né? Não, Acho eles que têm tem várias formas. Às vezes eles estão fazendo, tipo, como se fosse no formato do Stories. Ah, aí tá. dá Sim, print sim. e manda. Ou às vezes manda texto. Depende. O importante é o seguinte: quem fez, a gente sabe quem é. E a gente está tomando as medidas e está dando corda. Muito importante saber Está disso. dando corda para quem, Você que está pra fazendo quem quer fazer cartinha, isso. pode ser preso. hein? Não, quer dizer, da primeira Pode vez. não. Você Vai você ser. falou a questão da questão penal. Talvez a pessoa descoberta, a pessoa que fez isso, talvez ela nem vai ser presa, mas e se fazer Não, ela não vai. É porque o que vezes? acontece? A gente tem algumas penalidades envolvendo a justiça criminal. Tem a pena privativa de liberdade, a gente tem a pena restritiva de direito e a gente tem a multa. Então, não necessariamente a pessoa vai ser presa, tomar cadeia, que é a pena privativa de liberdade que a gente conhece. Mas ela vai ser responsabilizada e ela vai ser condenada. Por exemplo, pena Deixa de ser restritiva réu primário também, né? deixa de ser réu primário, tem uma pena restritiva de direitos, ela pode deixar de frequentar determinados lugares, pode ser proibida de ausentar da cidade, pode ser proibida de aproximar de determinadas pessoas, pode ser proibida de exercer determinados tipos de atividade, dependendo da profissão dessa pessoa que está nesse tipo de prática. Ela pode ser excluída da profissão que ela está, principalmente se for um servidor público, ou trabalhar com crianças, ou alguma coisa desse tipo. Vai ser uma marca, uma mácula que vai estar na vida dela para sempre. Fora o desabor que ela vai criar com todo um grupo de fazer toda essa situação. Fico imaginando se alguém E não é descobrir. só uma pessoa só. Não é só um autor, uma pessoa exclusiva que está cometendo esse tipo de prática aqui no município. Hoje em dia não tem espaço mais para isso. Da mesma forma que a tecnologia avança nesse sentido de criar perfil, não adianta você criar um perfil falso, não adianta você colocar outro nome ou não colocar a foto. A gente sabe quem é, a gente descobre Tem quem questão de ID, de e-mail que a pessoa usa. tem tudo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu não posso falar dos meios investigativos e nem da pista. Mas hoje em dia é muito tranquilo você identificar um perfil ou a pessoa que está fazendo isso. É só a questão que você falou, ter que mudar a sua direção, o seu esforço de uma coisa séria e importante para uma coisa tão desnecessária. Sim, mas um fator importante que tem aqui no município, que tem que ser dito, é a questão política. Muitas vezes essas cartinhas, Quase todas. ela vem essas questões relacionadas com a orientação sexual, com quem fulano está ficando, com quem está ficando, só para ilustrar certas questões políticas que tem na própria cartinha. Então, aquilo ali é só uma balelazinha, uma volta para falar das questões políticas. E a política não é a todo custo. A gente tem que ter e tem que se conscientizar dessa situação. A política não é uma festa. Não é para fazer festa, para soltar foguete, para tomar cerveja, para ter o lado A, para ter o lado B, ou colocar carro de som. E para fazer como se fosse uma gincana de escola, o lado A vezes o lado B. Não, política é coisa séria, tem que ser discutida, tem que ser conversada. E não tem lado A nem B. Então, eu acho que aqui no nosso município a gente tem uma questão que precisa ser discutida e conversada e levar isso a sério, porque chega a um certo ponto que eu fico até impressionado a que ponto chega e usa a pessoa como instrumento mesmo, sabe? Porque o homem é um fim em si mesmo, já dizia Kant. E à medida que você usa outra pessoa como instrumento, como objetivo, você tira a personalidade daquela pessoa. Você está usando ela como instrumento para conquistar uma coisa sua. Isso não é bacana, não é legal. Precisamos questionar mais essa situação. Precisamos questionar quanto que um servidor público desse ganha e os bens que ele tem, que ele ostenta. Como que pode ser normal uma pessoa gastar numa campanha eleitoral mais do que ela vai juntar todo o mandato dela? Para contribuir com a cidade. Não faz sentido, absolutamente sentido nenhum. Quem é que paga para trabalhar? Ninguém. Ninguém paga para trabalhar.
Então, algo está errado nisso aí. E temos que ter mais consciência disso aqui no município, dessa questão da política a todo preço. Não tem lado A, não tem lado B, não tem ninguém bom, não tem ninguém ruim. Precisamos olhar isso com um olhar bastante sério, porque muita gente, às vezes, muita gente inocente se machuca. E ter atenção com relação dessa cartinha, ser mais atento. Sim.